Nessa reta final de programa, Lívia, nós recebemos aqui no UOL um documento que o Corinthians enviou à Confederação Brasileira de Futebol. Que documento é esse, Lívia? Vamos lá. Corinthians acabou de fazer uma manifestação à CBF discordando da punição que foi dada ao Palmeiras pelos cantos homofóbicos que foram feitos contra o Romero, né, o atacante Romero, naquela partida, naquele derby lá na Arena Barueri. Inclusive, eu estava lá, ouvi esses gritos homofóbicos que foram direcionados ao Romero no momento do aquecimento do Corinthians, na Arena Barueri. E a sanção que foi aplicada pelas comissões disciplinares da CBF foi de uma multa de R$80 mil. É muito importante lembrar que a gente está no mês da visibilidade LGBTQIAP+, um momento em que a gente fala muito sobre combater preconceito, combater injúria racial, combater esse tipo de preconceito dentro dos gramados, e foi basicamente uma multa simbólica que a CBF aplicou ao Palmeiras por esses cantos, que foram cantos que a gente ouviu mais de uma vez, inclusive, na Arena Barueri. E aí o Corinthians, né, por meio do seu departamento jurídico, fez uma carta, né, repudiando não repudiando, né, mas solicitando, discordando da sanção e pedindo uma aplicação mais severa, porque, de fato, é um momento onde a gente debate muito sobre o combate ao preconceito, combate ao racismo, combate à LGBTfobia, e aí uma sanção simbólica é aplicada pela CBF. Então, o Corinthians fez uma carta e enviou à CBF pedindo uma sanção maior. Eu acho que o presidente da CBF, né, o meu xará, poderia começar bem e dar uma atenção a essa carta assinada aí pelo Dr. Leonardo Pantaleão, né, que é o superintendente hoje aí do Departamento Jurídico do Corinthians, porque senão, né, Vitão, em pleno 2025 nós vamos ter que continuar convivendo com esse tipo de preconceito e essas penas aí, para eles, não são nada, né, Vitão? Vão continuar exagerando. Vitão. Desculpa, eu não vou perder meu tempo dizendo que combater o preconceito é o óbvio, porque quem é imbecil a ponto de ter preconceituoso não consegue entender o óbvio. Então, isso é o óbvio. Dito isso... Muito bom. Dito isso, os clubes ficaram de que lado na eleição da CBF? Todos os clubes. Com exceção do Palmeiras. Então, segue o jogo. Sobre preconceito, é perda de tempo falar, porque qualquer pessoa normal sabe que isso é um absurdo. E quem é imbecil a ponto de ser preconceituoso não vai ser convencido. Então é lei. Agora, sobre justiça, eu não sei se é R$1 bilhão, se é 5 ou 10. Eu sei que justiça é justa quando é igual para todos. Corinthians, de forma imbecil, gritou contra o São Paulo e foi bem punido. Né? Perdeu o mano. Então, o que uma pessoa entende, o que eu entendo que não sou juiz é o seguinte: se eu xingo o amiguinho aqui, eu pego um jogo, o outro que me xinga pega um jogo. Se eu pego um jogo, o outro pega 5, ou eu pego um jogo, outro pega... é injusto. Então, assim, se tem que ser um jogo 18, eu não sei dizer. Eu sei que não tem cabimento o mesmo crime ser combatido de forma igual, e não tem cabimento a gente discutir preconceito em 13 de junho de 2025. Segue o baile. Né? Parabéns ao Corinthians por deixar passar isso, porque é o que o Vitão falou. O Corinthians, por exemplo, foi punido com um mando de campo. Eu acho que, no mínimo, para começar a mexer um pouco com isso, né, e fazer o torcedor refletir um pouco, né, sendo que, nesse caso, não é apenas um torcedor, né, seria o mando de campo, né, Lívia? Com algumas partidas. Pelo menos o mando de campo. Para começar a chamar a atenção, né? E aí a gente a gente luta com isso na questão, principalmente racial, né, na Conmebol, e nada se resolve também. E é importante dizer que a homofobia é crime no Brasil também, né? Assim como o racismo. Então, obviamente que a gente sabe que a gente vai lá, identifica o torcedor e tal, mas nesse caso foram cânticos entoados pelas arquibancadas. Não foi um caso isolado, não foi um que estava xingando lá, não foi um que estava sendo preconceituoso. Foi uma área inteira da arquibancada na Arena Barueri que estava gritando contra o Romero, e assim, o Romero depois se manifestou depois desse episódio na Zona Mista. Ele falou que é uma coisa que acontece muito e que não adianta a gente
tentar tapar o sol com a peneira, mas... E aí falou assim, o Corinthians lá atrás foi punido por causa disso, eu quero ver qual vai ser a sanção aplicada ao Palmeiras. E tá aí, foi uma multa simbólica aplicada ao Palmeiras, uma multa de R$80 mil, que para o Corinthians e para Palmeiras e para todo mundo, independentemente do clube, R$80 mil não é nada, né? Por mais que o clube esteja endividado, né? Que não é o caso do Palmeiras. Então, assim, é uma vergonha.